Deu sinal que eu começo. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite para todos. É uma bênção podermos novamente estarmos juntos para este momento abençoado de culto, da busca da presença do Senhor. Hoje à noite é o nosso culto de oração. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer da nossa alegria. Estamos aqui para juntos trazermos uma meditação na palavra do Senhor e em seguida temos o nosso momento de intercessão. Tivemos domingo um dia muito abençoado, tanto pela manhã como pela noite, uma boa assistência do culto. Louvamos a Deus pela cooperação e pela participação de todos. Foi realmente assim um dia especial e muito abençoado. Não foi mais um domingo, né? Mas foi um domingo realmente assim muito especial, muito abençoado, muito alegre, mensagens realmente assim muito edificantes. Foi realmente uma bênção maravilhosa. E louvamos a Deus pela bênção de estarmos hoje à noite aqui com os irmãos para juntos buscarmos a face do Senhor. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas. Pai, nós louvamos o teu nome pela bênção deste dia. Queremos te agradecer por esta semana que o Senhor está nos concedendo, pela bênção de podermos, através das redes sociais, ó Deus, transmitirmos, ó Deus, este culto. Queremos pedir a tua bênção por todos os irmãos que estão participando conosco através do Zoom e também presencialmente. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê um momento abençoado, um momento de refrigério, de fortalecimento. Ó Deus amado, para a glória do teu nome, nos assiste com a tua graça. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelos nossos irmãos, pela existência da tua igreja. Senhor, queremos nesta noite também pedir uma bênção especial pela vida do pastor Catão, que vai estar amanhã completando os seus 100 anos de vida contigo, de vida para ti. Louvamos pelo seu ministério, no qual também fomos muito abençoados. Queremos pedir que tu continues derramando muita graça sobre a sua vida, lhe fortalecendo, ó Deus, para a glória do teu nome, e abençoando também com ele juntamente toda a sua família. Muito obrigado pelo ministério tão profícuo, tão abençoado, tão poderoso que tu concedeste ao teu servo, que tu continues sustentando a sua vida até o dia que o Senhor tem determinado. Pai, fica conosco, alegra os nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, graças a Deus, irmãos, como eu estava orando agora, né, amanhã nós vamos estar participando de um culto especial lá na primeira igreja congregacional de João Pessoa, em comemoração aos 100 anos do reverendo Jonatas Ferreira Catão. O Catão foi um homem que teve uma participação muito boa na minha vida, né? Eu sou grato a Deus, fui ordenado por ele, fui seminarista durante o ministério dele, fui ordenado pastor, em seguida estava trabalhando numa congregação lá da igreja dele, das Armas, e ele organizou como igreja. Eu tive o privilégio de ser o primeiro pastor, uma igreja fundada por ele. Passei lá, mesmo antes do período que eu fui para lá dirigir a congregação como diácono, até sair, período que eu já era pastor nesse tempo, né? Eu era diácono, depois fui presbítero lá e militei ainda como pastor 9 anos e também passei mais 4 anos na igreja do Bessa, que foi outra igreja formada durante o ministério dele, e agora estou pastoreando a congregação Bessa Mar. Também tem alguns irmãos que são frutos, né, do ministério do pastor Catão. Então, nós temos assim, uma ligação muito grande, e eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Catão. Ele foi um pastor assim, cuidadoso conosco, né, tanto comigo como Verônica. Foi lá que nós consagramos os nossos filhos, pelo menos os 3, né, todos os 3 foram consagrados lá. Então, nós louvamos a Deus porque tivemos assim, uma participação efetiva e demos também a nossa contribuição, a nossa cooperação. O pastor Catão é um homem muito sério,
muito consagrado, muito excelente pregador, excelente pastor, uma bênção. O pastor Catão é um referencial, né, para todos os pastores e todos os crentes aqui da cidade de João Pessoa. Ele realmente é uma referência. Então, louvamos a Deus e quero convidar alguns irmãos da nossa comunidade que puderem ir amanhã à noite conosco. Nós vamos fazer uma homenagem, vamos estar entregando a ele uma placa comemorativa, né, e manifestando a nossa presença, o nosso apreço, nosso carinho e a nossa admiração pelo homem de Deus que ele é. Hoje à noite nós vamos já orando, depois vamos orar mais ainda pelo pastor Catão e agradecer a Deus pela sua vida. Mas nós estamos muito felizes, irmãos. Deus tem sido assim, muito bondoso para conosco. O Senhor tem realmente abençoado as nossas vidas e nós estamos alegres. Deus é a fonte da nossa alegria. O cristão tem que ser alegre, independente das lutas, mas lá no coração ele goza de uma alegria, de uma paz perene, que emana do trono da graça de Deus. Então, nós louvamos a Deus por tudo o que somos e temos, porque tudo provém do trono da sua graça. Eu quero ler hoje à noite um texto que está no primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 14. E quero ler a partir do versículo de número 13. Eu vou me utilizar, principalmente dos dois primeiros versículos, mas eu vou ler até o 21. Eu vou até ler o 21, mas eu vou me utilizar mais aqui dos dois primeiros versículos que eu vou ler. Mateus 14, de 13 a 21, que diz assim, as Escrituras. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, os abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, nós estamos aqui, irmãos, diante dos milagres realizados por Jesus. Primeiro, nós vemos aqui no versículo 14, que Jesus estava no barco, quando ele atravessou o mar, o lago, lá de um lado para o outro, e quando ele chegou, uma grande multidão cercou Jesus. E diz a Bíblia que ele, vendo aquela multidão, compadeceu-se dela, versículo 14, e curou seus enfermos. E passou o dia por ali. Ao cair da tarde, diz o texto, e os discípulos ficaram preocupados, porque certamente já havia anoitecido, o povo já estava há muito tempo ali com Jesus, estavam famintos, e os discípulos pediram que Jesus despedisse aquele povo para que eles fossem comprar comida. E Jesus perguntou o que era que eles tinham. Eles disseram que tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Então, estamos diante de 2 textos, 2
dos fatos extraordinários feitos por Jesus. A cura de muitos enfermos, foram muitas curas, porque havia muitos enfermos, e também a multiplicação dos pães. E eu queria falar um pouquinho hoje à noite aqui com os irmãos sobre um assunto que para muitos é um assunto controverso. Deus ainda cura hoje? Há muitas pessoas que não creem mais que Jesus cura. Eles creem, eles veem essas curas do Novo Testamento. Então, tanto as que foram realizadas por Jesus, curas, milagres, maravilhas, foram realizadas por Jesus e pelos apóstolos, né? Eles creem que foram utilizados apenas para chancelar, né, a pregação de Jesus e a pregação dos apóstolos, e que esses dons miraculosos, esses dons de poder, eles cessaram quando morreu o último apóstolo, o último dos apóstolos. E Jesus hoje não, a igreja hoje não tem mais esta autoridade para curar. Eu disse, alguns creem assim, mas eu creio piamente, né? Creio totalmente que Jesus cura ainda hoje, que Deus cura ainda hoje. Deus ainda é o mesmo Deus. Ele não mudou, né? Tiago disse que ele não sofre sombra de variação alguma. Então, o que Jesus fez no passado, ele faz hoje. Ele não mudou, ele não perdeu o seu poder, ele não deixou de ser Deus, Deus não morreu, ele é o mesmo Deus. Então, o que ele fez no passado, ele pode fazer hoje. E nenhuma pessoa que são chamados cessacionistas, né, eles têm argumentos bíblicos seguros, precisos, e para afirmar realmente que os dons cessaram e que Deus não cura, mas hoje Deus não batiza com o Espírito Santo, e os dons de língua, dons de profecia não são mais para hoje, ele não tem nenhum texto bíblico, eles apenas aplicam suas próprias teorias, suas próprias experiências, mas biblicamente falando, né, nós temos uma base muito segura, né, de que Deus continua e Jesus continua, Jesus é Deus, operando maravilhas, fazendo milagres, ressuscitando mortos, né, batizando com o Espírito Santo, distribuindo entre a igreja os dons, porque a Bíblia diz que os dons são dados para a edificação, para o fortalecimento, para o crescimento da igreja. E a igreja não parou com os apóstolos, a igreja continua crescendo, Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua transformando vidas, e ele continua também o seu ministério de cura. Deus cura hoje. Eu creio, né, que Deus cura hoje através da fé e através do poder da oração. Né? Se assim não fora, não estaria escrito na palavra de Deus. Nós queremos que a Bíblia ela é inspirada, né? Não estaria Tiago, quando Tiago disse: tem alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, né? E ore, e a oração da fé salvará o enfermo, e se houverem pecados, serão perdoados. Né? E diz mais que a oração do justo muito pode ter seus efeitos. Então, o dom de cura e os dons espirituais são, de fato, para o dia de hoje. Mas em que Jesus curou, o ministério de Jesus, né? Jesus teve um ministério assim de cura. Nós sabemos que ele não veio para curar. Jesus não veio para curar, Jesus não veio para fazer milagres, Jesus veio para fazer a salvação do homem. Mas foi necessário, né, que ele fizesse algumas curas, algumas maravilhas, para confirmar na realidade de que ele era o Filho de Deus. Então, Jesus realizou muitos milagres e maravilhas e continua realizando. Mas Jesus, pelo menos há 3 razões fortíssimas nas Escrituras, porque Jesus curou. De que maneira Jesus curou? Então, nós descobrimos nas Escrituras que as curas realizadas por Jesus, em primeiro lugar, elas foram motivadas por sua compaixão. Né? Veja o texto que diz aqui, né? Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Então, a compaixão de Jesus era algo que movia o coração dele para realizar os seus milagres, né? Então, há muitos exemplos na vida, por exemplo, a cura daqueles 10 leprosos,
né? Jesus vendo, teve misericórdia dele, teve compaixão. Aquele jovem endemoniado, lá de Gádara, chamou Gadareno, né? O texto diz que Jesus moveu íntima compaixão, né? O cego, né? E muitos milagres que Jesus realizou realmente foi desejado, foi motivado pelo desejo de demonstrar que realmente ele era o Filho de Deus. Né? Jesus curou o cego, está lá em Mateus 9, 27 a 31, o endemoniado está lá em Mateus 15, os leprosos está em Lucas 7, 13 e 14, né? E em resposta, na realidade também, da fé, né? E do clamor que eles fizeram. Então, esses textos que nós mencionamos realmente demonstram, né? E as curas que Jesus foram realizadas na base da compaixão e da misericórdia divina. E esse atributo de Jesus, de misericórdia, de compaixão, não mudou. Jesus continua usando da sua misericórdia e da sua compaixão. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias, nós vamos encontrar, né, Jeremias dizendo, né, que quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, ele, em primeiro lugar, ele cita as misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois se renovam a cada manhã em nosso favor e são a causa de não sermos consumidos. Então, as misericórdias de Deus, os milagres, as maravilhas, as curas que Jesus realizou em benefício das pessoas que o procuravam, né, ele o fez movido, né, pela sua compaixão, pela sua misericórdia. E Deus não muda. Né? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 4, lá do último livro profético de Malaquias, nós ouvimos Deus dizer assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso não sois consumidos, ó filhos de Jacó, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, se Deus, na época de Jesus e dos apóstolos, curou com base na sua misericórdia, com base na sua compaixão, ele continua com o coração misericordioso, cheio de compaixão, e ele continua curando, sim. Deus não mudou, ele cura hoje as enfermidades. Então, ele curou realmente baseado, né, na sua compaixão. Então, eu li esse texto, né, do verso de Mateus 14, diz exatamente isso, né, que desembarcando Jesus e uma grande multidão compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus curou, Deus cura, curou e cura, com base na sua compaixão, na sua misericórdia. Mas há uma outra razão fortíssima porque Jesus curou, porque Deus curou e continua curando, né? Para glorificar a si mesmo e glorificar a Jesus. Os milagres, eles tinham um objetivo, tinham uma função, né? Tanto os que foram realizados por Jesus, pelos apóstolos, por outros autores bíblicos, como Tiago, e outros que não foram apóstolos, Filipe, né? E outros, Deus os usou, né, para curar através da sua compaixão, e nós sabemos que essas curas também eram para glorificar a Deus e glorificar a Jesus. Então, o propósito explícito de algumas curas era o de glorificar o nome de Deus. Né? Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, um dos maiores milagres que Jesus realizou. Né? Quando os emissários foram de Betânia até onde Jesus estava para dizer que Lázaro estava enfermo e pedir socorro a Jesus, né? Quando Jesus despediu os emissários, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, né? Então, a ressurreição de Lázaro, ela ocorreu, né? E diz o texto que quando Jesus chamou Lázaro à vida, né? Quando Deus realizou, realmente, as pessoas ali glorificaram a Deus, né? Pois, então, esse texto da ressurreição de Lázaro, que está lá em Mateus capítulo 11, realmente aponta para isso, demonstra, na realidade,
né, que Jesus, ele curava, Deus curava para a sua própria glória e para a glória do Senhor Jesus. Quando Jesus dialogou com Marta, ele disse: se creres, verás a glória de Deus, né? E Marta creu, e Maria creu, e Jesus ressuscitou, né? E mostrando não somente aquilo que ele disse que era: eu sou a ressurreição e a vida, né? E aquela ressurreição realmente glorificou a Jesus, e muitas pessoas creram em Jesus por causa daquele milagre realizado, né? Então, há outros textos também, né? O mesmo propósito de glorificar a Deus e glorificar ao Filho Jesus teve os apóstolos, né? Era o mesmo propósito das curas apostólicas, né? Lucas, pelo menos, escreve, né, lá em Atos 3, dizendo o seguinte: à vista disso, Pedro se dirigia ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder e misericórdia o tivéssemos feito andar? Paralítico, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, né? O Pai glorificou a Jesus, né, através daquele milagre, né, da cura daquele paralítico que ficava na porta do templo esmolando, né, quando Pedro e João disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos, que damos, levanta em nome de Jesus, e o paralítico foi curado. Aquela cura feita pelos apóstolos foi o quê? Foi para glorificar a Jesus. Então, não é diferente. Tanto como Jesus, como os apóstolos, como hoje, né, toda a cura, ela é especificamente para a glória de Deus. Infelizmente, hoje, há muitas pessoas querendo tomar para si a glória, né? Mas a glória, ela é sempre de Deus. Então, Jesus curava por causa da sua compaixão, e essas curas eram realizadas para a glória de Deus e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A gente poderia citar aqui N exemplos, né? Aquela mulher cananeia e tantos outros que foram, aquela mulher do fluxo de sangue, né? Todas aquelas curas realizadas glorificaram a Deus, glorificaram a Jesus. Então, Jesus curava, Deus curava, né, na época apostólica, na época de Jesus, por causa da sua compaixão e para glorificar ao seu nome, glorificar a Jesus Cristo, seu Filho. E não é diferente hoje. Deus ainda deseja ser glorificado. E todos nós somos. Aquilo que acontece conosco é para a glória de Deus. Mas Jesus também, irmãos, ele curava como resposta de fé, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, né? Fazia 12 anos, veio quase se arrastando por detrás da multidão para tocar em Jesus. Aí diz a Bíblia que quando ela tocou, Jesus sentiu, disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, né? E quando a mulher confessou a Jesus realmente o que estava acontecendo, ele disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Então, Jesus curou em resposta da fé daquela mulher. Há um outro caso muito clássico na Bíblia sobre que a cura ela é realizada como resposta de fé, daquele moço que desceram pelo telhado, ele, 4 amigos trouxeram um moço paralítico numa maca, né, e desceram, né, na casa, destelharam e desceram até onde Jesus estava, vendo a fé deles, Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados. Então, as curas eram realizadas em resposta da fé. A fé é muito importante. E a fé continua com a sua mesma importância e o seu poder hoje. A fé, ela é usada para a salvação e ela também é usada para a cura, para milagres e maravilhas. Então, Deus não mudou. Ele curava, na realidade, em resposta, né, à fé das pessoas. Há um outro texto também, né? Um milagre, uma cura realizada por Jesus, está lá em Atos 14, 8 a 10. Em lista, costumava estar sentado certo homem aleijado
paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu Paulo falar, que, fixando nele os olhos e vendo a fé que possuía para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, um milagre realizado aqui pelo apóstolo Paulo, uma cura, né? Alicerçada realmente na fé. Então, Jesus curava e Deus cura em resposta da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia, que tenha fé. Então, a fé é preponderante na vida cristã. Todos os milagres, né, eles foram e eles são feitos por meio da fé, pela mediação da fé, inclusive a nossa salvação, né? Então, Jesus curava, né, por causa da sua misericórdia, por causa da glória de Deus, as curas eram realizadas para que Deus fosse glorificado na pessoa de Jesus. As curas foram realizadas como respostas à fé, e também Deus cura em resposta às promessas que há na sua palavra, né? Há uma razão irrefutável para crermos que se cura o ministério primário da igreja atual, né? Tiago 5, 14 a 16. Então, nós encontramos aqui Deus comissionando a igreja a orar pelos enfermos. Está alguém entre vós doente? Diz Tiago. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome de Jesus. E a oração da fé, olha aí, irmãos, a oração da fé, salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, ou a súplica do justo. Então, não existe razão, base bíblica, para dizer que as curas foram apenas para chancelar Cristo e o apóstolo, as suas obras, o seu ministério. Não. Inclusive, aqui, a gente vê que, na realidade, Tiago, aqui, né, ele fala que chame os presbíteros da igreja, a igreja hoje ainda tem presbíteros, né, na sua liderança, chama os presbíteros, ore, a oração salvará o enfermo, e depois ele diz que todos os crentes podem orar para que uma pessoa seja curada. Ele diz, orai uns pelos outros para seres curados. Então, o ministério da cura, irmãos, continua hoje. O dom de cura continua hoje. Não cessou, né? Os dons espirituais são para hoje. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Atos 2, 39, né, vai dizer que Jesus estava falando acerca dos dons espirituais. Ele diz, a promessa de respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, os dons espirituais que foram prometidos lá em Joel e que se cumpriram no dia de Pentecostes, ainda continua sendo válida para nós os dons. Ele disse, é para vós, a geração presente, para os vossos filhos, é a geração seguinte, e para tantos quantos Deus, nosso Senhor, já há. Toda e qualquer outra geração são válidos os dons, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de sabedoria, os dons de poder, né? Então, os dons espirituais, a Bíblia mostra de maneira muito clara que eles são atuais, são para hoje, para a minha vida e a sua vida. Nós podemos ser usados, sim, por Deus, um dom espiritual para curar, para fazer maravilhas, aquilo que Deus quiser fazer por nós, né? Inclusive para a cura, que é algo importante para a pessoa do ser humano, né? Então, nós vemos aqui que Deus realmente cura, né? Então, Deus cura por causa da sua misericórdia, Deus cura para glorificar o seu nome e a Jesus, o seu Filho, Deus cura em resposta à fé, né? E Deus cura em resposta à sua promessa. Ele prometeu aqui, né, na sua palavra. Então, nós precisamos crer, né, que Deus, na realidade,
ele não mudou e que esses dons de maravilhas, de cura, de fé, de sabedoria, de discernimento, todos esses dons estão válidos, irmãos. É nós buscarmos, né, pagarmos o preço para isso. Então, os dons são para hoje. Deus curou no passado, Deus cura hoje. Nós temos que crer, né? Muita coisa não tem sido realizada por causa da nossa incredulidade. Parece até um contrassenso, crente e incrédulo. Mas tem muitos crentes e muitas igrejas que pregam, na realidade, que Deus não cura e que os dons espirituais não são para hoje. Essa pregação está errada, não existe base bíblica. Eu desafio a qualquer teólogo, a qualquer pastor, mostrar dentro das Escrituras, dizendo que os dons cessaram com a morte dos apóstolos. Não existe nenhum texto na Bíblia, um só, não existe falando sobre isso. E não mostra que só os dons foram até a época apostólica, até a parte do primeiro século. Não. Deus continua sendo o mesmo. Então, o que ele fez no passado? Ele perdoou o pecado no passado, ele perdoa hoje. Ele salvou no passado, ele salva hoje. Ele curou no passado, ele cura hoje. Ele fez maravilhas no passado, ele faz hoje. Deus não muda, ele é o mesmo Deus. Então, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Deus ainda é o mesmo Deus. Ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma compaixão e ele continua agindo à base daquilo que ele agiu no passado. Deus age pela sua misericórdia, Deus age para glorificar Jesus, Deus age em resposta da fé, e Deus também age confirmando a sua palavra, né? Confirmando a sua palavra, em confirmação à sua palavra. Então, não há dúvida para isso, né? Deus cura em resposta às suas promessas, à sua palavra, porque a palavra de Deus não muda. O que Deus diz, Deus não desdiz. O homem diz uma coisa hoje, daqui a 5 minutos ele já demonstrou tudo. Deus não. O que está na sua palavra está registrado para sempre. Deus curou no passado, Deus cura hoje. Deus não salvou, nós não pregamos que Deus salvou e Deus salva, então a gente mutila Deus, Deus só pode salvar, não pode curar, Deus não pode dar a quem Ele quiser os dons espirituais hoje? Claro que pode, Deus não mudou. Então, o que falta é fé. Vamos crer que Deus é poderoso para fazer por nós, em nós e através de nós, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera, como diz o apóstolo Paulo. Então, há curas hoje. Pode crer nisso, irmão, todo coração, está aqui na palavra. A palavra não mente, a palavra não falha. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Quando Deus, né, a palavra de Deus é inspirada ou não é? É inspirada. Então, está aqui a palavra de Deus dizendo: está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, né? Façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É uma promessa da palavra de Deus, irmão. Aqui a palavra de Tiago, mas Tiago estava falando inspirado pelo Espírito Santo. Ou você não crê no cânon sagrado, não crê que a palavra é toda inspirada, de Gênesis e Apocalipse. Se nós cremos que a palavra é inspirada, verbal e plenariamente, nós temos que crer que esta palavra aqui é para nós, não foi só para o primeiro século, é para todos os séculos, e até a volta do Senhor Jesus, né? Então, ele diz: a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Quem é que cura? É quem ora? É eu? É você? Não, quem cura é Deus. Deus continua curando, né? Curando com base na sua misericórdia, na sua compaixão, com base na fé, e essas curas são realizadas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome de Jesus seja glorificado, e Deus cura também como cumprimento das suas promessas, que estão aqui especificadas na sua palavra. Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo Deus. Então, ele continua curando, ele continua perdoando, ele continua salvando, ele continua transformando, e ele continua batizando com o Espírito Santo,
dando os dons espirituais, os dons de oratória, os dons de poder, cura, fé, milagres, maravilha, profecia, dons de línguas, são sim para hoje. Nós precisamos crer e buscar, né? Como é que esses dons nos são dados? Pela base da salvação, é pela fé. Creia. Se nós cremos de todo o nosso coração, Deus vai honrar a nossa fé. Agora, não podemos colocar Deus dentro de uma caixa de fósforo e dizer, Deus só age assim, Deus só agiu até os últimos apóstolos, dá para cá, Deus perdeu o seu poder. Não, Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele fez no passado, ele faz hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos crer. Se creres, foi o que Jesus disse a Marta, se creres, verás a glória de Deus. E Marta viu, né? E Maria viu a glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Então, vamos crer, mas crer de verdade, crer de todo o coração. Quando nós cremos, Deus honra a nossa fé. Deus glorifica o seu nome na nossa vida e nós somos abençoados e nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus, também para a glória do seu nome. Então, Deus continua curando sob a mesma base, a base da misericórdia, a base da fé, a base da glorificação do nome de Jesus, do nome de Deus, e em resposta às suas promessas. As promessas de Deus não falham. Nenhuma promessa das Escrituras ficou sem cumprimento ou vai ficar sem cumprimento. Então, a cura é para hoje. Vamos orar, Senhor, eu quero ser usado nesse ministério de cura. Não importa se existem charlatões, se existem mentirosos fazendo falsas curas. Não importa, irmãos. Só existe o falso porque existe o verdadeiro. Quando nós vamos comprar uma peça para o nosso carro, a gente chega na loja, aí o proprietário da loja ou o empregado diz, você quer a original ou quer assimilar? Ele, usando até uma linguagem chula, diz que é a peba, né? Então, não existe o similar se não tem o original. Não existe o falso sem o original. Então, porque existe o falso, eu não vou querer mais o original? Não. Então, existem falsas línguas, existem falsas curas? Existe, mas só existem porque existe a verdadeira. Deus cura, Deus faz milagres e maravilhas ainda hoje, porque Ele é o mesmo Deus. Então, baseado nestas verdades das Escrituras, não é a palavra do pastor Wilton, é a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que não falha, a palavra que para sempre está firmada nos céus. Vamos crer que, ao orarmos pelos enfermos, eles serão curados para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, o nome de Jesus seja glorificado na minha vida e na sua vida. Então, vamos orar, irmãos. Vamos orar, crendo. Se creres, verás a glória de Deus. Mas, pastor, a gente pode orar para uma pessoa e Deus não curar. Deus não é obrigado a curar todo mundo. Mas se nós orarmos, se for da vontade de Deus, Ele vai curar. Ah, pastor, hoje não se ora mais pelos enfermos. Falta de fé. Temos que orar. Temos que até orar pela ressurreição de mortos. Por que não? Deus mudou? Deus perdeu o seu poder? Deus deixou de ser Deus? Não. Então, o problema, irmão, está em mim, está em você. E a maioria das vezes a base é essa, é falta de fé. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos crer que Deus cura ainda hoje. Vamos orar agora à noite pelos enfermos e pedir, baseado nestas verdades das Escrituras, que Deus cure para a glória do seu nome. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Guarda a expressão, Deus ainda é o mesmo Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Rubinho. Eu estive ontem fazendo uma visita com Verônica no hospital. Graças a Deus ele já saiu do UTI. Podemos conversar um pouquinho, porque está muito ainda debilitado, mas respondeu as nossas perguntas, conversamos um pouco. Lemos a palavra de Deus para ele, que é importantíssimo. E oramos por ele, cremos que Deus pode restaurá-lo, porque não há impossíveis para Deus. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. É o que diz as Escrituras. Foi o que Jesus Cristo disse. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Aí Paulo diz,
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, vamos orar por Rubinho, né? Vamos orar pela igreja, né? Orar pelas famílias, né? Orar pela direção da igreja, orar para que essa pandemia cesse, né? Para que voltemos às nossas atividades normais da igreja. Vamos orar, a oração é importante. A oração da fé, é que Tiago diz, salvará o enfermo. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Esse é o texto, né? Então, vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é a verdade, ela é digna de toda aceitação. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras, Senhor, não hão de passar. O salmista diz que as tuas palavras estão para sempre firmadas no céu. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que nos instrui, que nos orienta, que nos dirige, que nos fortalece, que realmente traz vida, Senhor, para nós. Queremos te louvar pelo que podemos ver tão rapidamente aqui na tua palavra. Nós cremos, Senhor, que tu és poderoso para fazer hoje milagres, sinais e maravilhas, curas. Tu podes hoje batizar com o Espírito Santo, libertar os cativos do diabo, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o grande El Shaddai. E nesta hora, Senhor, como igreja, como povo teu, eu quero te pedir uma bênção especial pela vida de Rubinho, Senhor. Que tu te reveles para ele, para a sua família, para todo mundo, que tu és Deus, que tu não mudas, que tu fizeste no passado e que tu faz hoje. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, estende a tua mão. Ó Deus, toca ali no teu filho, no seu corpo, restaura, Senhor, toda a sua musculatura. Deus, em nome de Jesus, trabalha no seu pulmão, Senhor, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Deus, leva fé para o seu coração, para que ele possa crer que tu pode levantá-lo dali daquele leito. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus dos impossíveis. Pedimos por outros irmãos que por acaso estejam enfermos. Deus, estende a tua mão poderosa, a tua mão benfazeja. Toca, Senhor, no corpo dos teus filhos. Dispensa nesta noite, nesta hora, uma bênção de saúde. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes aqueles irmãos que estão doentes. Ó Deus, que estão vivendo um momento de dificuldade, de aflição, de angústia. Deus, estende a tua mão poderosa sobre a tua igreja, sobre o teu povo, repreende todo o mal. Senhor, vem ministrando sobre a vida da tua igreja os dons espirituais para a edificação, para o crescimento, para o fortalecimento do teu povo, para que a tua igreja se levante nesses últimos dias, no poder do teu Espírito Santo, Senhor, fazendo a tua obra, glorificando o teu nome, sendo um instrumento em tuas mãos para a cura dos enfermos, para a libertação dos cativos, para a salvação dos perdidos e, acima de tudo, para que o teu nome, o nome de Jesus Cristo, seja glorificado na vida da tua igreja e na vida do teu povo. Senhor, continua conosco, nos ajuda cada dia mais a alicerçarmos a nossa fé na tua palavra, porque a tua palavra não muda, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma, é vida para a nossa vida. Louvado e exaltado seja o teu bendito nome. Senhor, continue conosco, continue nos fortalecendo. Pedimos ainda uma bênção especial, mais uma vez, pela vida do pastor Catão, que tu fortaleças o teu filho. Deus, que tu continues glorificando a sua vida e na vida dos seus filhos, da sua família, que a tua bênção que enriquece e que não acrescenta dores, continue sendo derramado sobre a vida de todos nós. Nos dá uma noite abençoada, nos prepara para as atividades do dia de amanhã. O Senhor nos dê a graça de termos um culto muito alegre, muito liberto,
muita alegria, muito gozo na alma de todos nós. Queremos comemorar os 100 anos do pastor Catão amanhã à noite. Deus, que nos deu um culto muito alegre, que nos esteja abençoando a vida do teu filho, Senhor. Continua conosco, nos dá um restante de noite abençoada, nos prepara para as atividades restantes desta semana, e a tua graça maravilhosa, que é melhor do que a vida, continue sendo derramada abundantemente sobre a vida de todo o teu povo. É o que nós te pedimos com gratidão, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, Deus nos abençoe, irmãos. Quinta-feira, vamos ter na nossa comunidade o nosso estudo bíblico, né? Um estudo presencial. Quero convidar os irmãos para estarem voltando para a igreja, né? Há muitos irmãos que estão assim meio que acomodados, achando bem bom estar participando dos cultos do seu sofá, da sua cama, mas é hora de despertarmos, né? Então, quinta-feira, espero em Deus que tenhamos um bom número de irmãos para juntos conosco estar estudando a palavra. Vamos começar a estudar o segundo capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Leia, pelo menos até quinta-feira, 2 vezes, a carta de Paulo aos Colossenses. É uma carta muito abençoadora, muito edificante, é uma carta muito doutrinária, ensinos preciosíssimos para a nossa vida, do dia a dia, principalmente, né? E não esqueça que no sábado vamos ter a nossa caminhada evangelística. Todo mundo com a sua camisinha, né? Se não tiver, não tem problema, pode ir com a camisa qualquer, a camisa de meia, de malha, né? Como a gente chama, né? Seu short, seu tênis, a gente vai fazer uma caminhadazinha bem ordeira, né? Respeitando a questão do distanciamento, mas só em que nós estamos com uma camisa com frases bíblicas, né? A nossa camisa ficou muito bonita da caminhada, né? Ande com Cristo e viva. Esse é o slogan. Ande com Cristo e viva. Então, vamos ter uma caminhada, vamos andar, né? As pessoas vão passando, vão vendo, vão lendo e já vão sendo abençoadas. É uma maneira de evangelizar muito simples, né? A palavra de Deus. E se você não tem a camisa, essa nova, que foi fazer agora há pouco dia, você pode ir com outra camisa. Nós tivemos várias edições daquele trabalho evangelístico, Verão com Cristo, né? Verão a Cristo, aliás. Então, tem muitas camisas azul, verde-limão, amarela, vermelha, com a logomarca da igreja, com o nome da igreja atrás, comunidade congregacional dessa marca. Você pode pegar uma dessas camisas, né, e participar. E se não tiver, não tem problema, né? Mas é bom porque a gente vai divulgando o nome da igreja, as pessoas vão tomando conhecimento, é uma maneira de atrair as pessoas para a nossa comunidade. Então, vamos sair da igreja 4 horas da tarde, fazer uma caminhadazinha ali pela calçadinha, ali no Bessa mesmo. Depois a gente volta com a rua de trás. Esperamos em Deus quando for 5h30, mais ou menos, no máximo, a gente chegar na Praça do Caju e a gente canta um corinho, né, canta um hino, e eu dou uma mensagem curtinha, uma mensagem evangelística, e a gente vai para casa. E certamente, irmãos, Deus abençoe. As coisas simples são as coisas mais bonitas e mais abençoadoras. Eu não gosto de negócio de muita cerimônia, de muita pompa, não. Eu gosto das coisas simples. As coisas simples são as mais abençoadoras. São uma coisa bem simples. A gente faz um culto sem muito alarde, sem carro de som, não precisa. A gente reúne o grupo que tiver ali naquela arena que tem, né? A gente senta ali, arrodeia, a gente vai levar uma caixinha de som pequena, né? E quem sabe um violão, a gente canta 1 ou 2 corinhos, eu dou uma mensagem curtinha, e é a maneira da gente evangelizar. Então, sábado, às 16 horas, 4 horas da tarde, na igreja, lá na nossa comunidade. A gente vai sair de lá, tá certo? Então, até lá, Deus abençoe. E domingo, nossa abençoada escola dominical e o culto à noite. E no sábado, o culto dos jovens, né? Está sendo uma bênção. Cada sábado melhor do que outro. Então, convide um jovem, convide um amigo seu, uma amiga, né? Vai ser uma coisa bem dinâmica. Os cultos estão sendo bem dinâmicos, bem alegres, bem libertos, né? Então, sábado à noite, culto dos jovens e adolescentes. Deus nos abençoe. Boa noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. A frase é: Deus ainda é o mesmo Deus. Deus fez no passado, Deus faz hoje e continuará fazendo até o dia
da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.